Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês. Infelizmente a gente continua com esse problema do Covid, né? Continuamos em quarentena. Acredito que esse seja realmente o melhor caminho. Acho que todos devem de alguma forma contribuir, né? Bom, essa semana eu resolvi fazer algo um pouquinho diferente. Resolvi gravar essa aula para vocês, específico para o curso de Ciências Contábeis e Administração. Pedi aqui emprestado para o meu filho. Acho que eu não comentei com vocês, né? Mas meu filho, ele é youtuber, ele gosta muito de jogos, gosta muito de viagem, gosta muito de novas tecnologias. E eu acabei pedindo o estúdio dele emprestado e estou aqui gravando essa aulinha aí para vocês. Bom, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre a questão da jornada de trabalho, e assim poder contribuir de alguma forma para a construção do conhecimento de vocês. Muito bem, pessoal. Antigamente, né, antes dessa última reforma que nós tivemos, reforma trabalhista, né, a mudança na legislação trabalhista, a mudança na nossa CLT, o tempo necessário para o deslocamento do empregado da sua residência até a empresa, quando fosse um lugar de difícil acesso e tivesse restrições, tivesse dificuldade, tivesse impossibilidade de fornecimento de transporte público, esse período de deslocamento, quando fornecido aí um transporte por parte da empresa, esse período de deslocamento seria computado na jornada de trabalho. Era a jornada in itinere, era um período de tempo necessário para deslocamento no itinerário, da residência até a empresa, em um local então de difícil acesso, onde não tivesse transporte público e o transporte fosse disponibilizado pelo empregador. Isso antigamente acontecia. Esse período de tempo era pago, esse período de tempo era computado na jornada de trabalho. Hoje, de acordo com a reforma, de acordo com a mudança na legislação trabalhista, esse período não é mais pago, esse período não é mais computado como jornada de trabalho. Então, pessoal, antigamente tinha uma teoria no direito do trabalho que dizia que a jornada de trabalho era o tempo à disposição que o empregado ficava em favor da empresa, do empregador. Com a reforma trabalhista houve uma mudança também com relação a isso, Antigamente, então, todo o tempo que o empregado ficava à disposição lá dentro da empresa era computado como jornada de trabalho. Com a reforma houve uma mudança. Hoje em dia, atualmente, se o empregado está dentro da empresa para praticar, por exemplo, práticas religiosas, lazer, estudo, se o empregado está se alimentando, fora, claro, o período lá de intervalo entre a jornada, mas se está em atividade de relacionamento social, se está na sua higiene pessoal, quando está fazendo troca da sua roupa, o uniforme, claro, quando não houver obrigatoriedade de realizar essa troca dentro da empresa. Então, nessas atividades em que o empregado está lá dentro da empresa, mas não está trabalhando, atualmente não é mais contado como tempo à disposição do empregador, logo não é mais contado como cômputo da jornada de trabalho. Perfeito?
Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, né? A jornada de trabalho, a regra é que sejam 8 horas dia, 44 horas semana. Bom, qual que é a praxe, né, pessoal? A praxe é a pessoa trabalhar 8 horas ali de segunda a sexta e aos sábados não trabalhar, né? Por quê? Por exemplo, vamos lá. O empregado entra na empresa às 9 horas. Então ele trabalha 9, né? Das 9, começa às 9, 10, 11, 12. Meio-dia ele vai almoçar. E aí ele fica do meio-dia a 1 almoçando. Então ele já trabalhou 4 horas, né? 9, 10, 11, 12. Perfeito. Saiu para almoçar meio-dia, voltou a 1. Aí 1 ele continua, né? 1, né? 13 horas. 14, 15, 16, 17. Trabalhou então 8 horas por dia, descansou 1 hora. Então ele entrou às 9, saiu às 17, descansou 1 hora, almoçou, né? O horário de intervalo para almoço e refeição, então ele trabalhou 8 horas. Então da segunda-feira ele faz isso, das 9 às 17. Terça, mesma coisa, quarta, mesma coisa, quinta, mesma coisa, sexta, mesma coisa. Trabalhou então 40 horas. Né? Se a gente pegar 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 de segunda a sexta, trabalhou 40 horas. Mas a legislação, como eu disse, ela fala 8 horas dia, 44 semana. Então no sábado ele teria também que trabalhar das 8 ao meio-dia, né? Ou das 9 a 1. Para quê? Para totalizar as 44 horas. Então, é possível isso? É plenamente possível. É o que normalmente ocorre? Não, não é o que normalmente ocorre. Normalmente a pessoa trabalha de segunda a sexta e o sábado, aquelas 4 horas do sábado são desprezadas. Mas o empregador pode exigir o cumprimento dessas 4 horas no decorrer da semana? Sim, é possível. É possível sim que o empregado então trabalhe, por exemplo, das 9 às 18, de segunda a quinta, e das 9 às 17 às sextas-feiras. Para quê? Para compensar aquelas 4 horas que trabalharia no sábado. Perfeito? Essa é uma jornada. Então, como eu disse para vocês, existem diversas jornadas, né? Essa é uma jornada. Bom, uma outra jornada agora reconhecida pela CLT, né? Já era reconhecido pelo Judiciário, mas agora está positivado, como eu disse para vocês, né? A lei prevê essa situação, então lá previsto na CLT. É a jornada 12 por 36. Então, o empregado ele trabalha 12 horas, por exemplo, das 7 às 7, né? Das 7 às 19, trabalhou 12 horas. Aí agora ele vai folgar 36 horas. Então ele vai folgar mais 12 horas, mais 24, 36 horas. Então trabalhou das 7 às 19 na segunda-feira. Descansa a terça-feira e volta a trabalhar na quarta-feira. Na quarta-feira novamente, trabalha das 7 às 19. Descansa na quinta, volta na sexta e assim sucessivamente. Extrapola as 8 horas dia? Extrapola, mas é uma situação em que a CLT prevê a possibilidade e nesse caso também não há hora extra. É uma outra jornada possível de ser realizada positivamente, né? Prevista, está lá na CLT, que pode ser realizada e não vai incidir, né, em adicional de hora extra. Perfeito, pessoal? Bom, queria falar também com vocês com relação ao adicional noturno, né, ao horário noturno. Então, o que é isso? Né? A CLT ela dispõe que todo trabalho realizado das 22 horas, né, das 10 horas da noite, das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, é trabalho em horário noturno. Então, todo trabalho realizado durante esse período vai ter um adicional de 20%. E a hora noturna, ela não tem 60 minutos. Uma hora tem quanto? Tem 60 minutos, perfeito? Então, 1 hora de trabalho é igual a 60 minutos. Porém, todo o trabalho realizado das 22 às 5 da manhã do dia seguinte, né? 22 horas, 23 horas, 24 horas, 1, 2, 3, 4, 5, todo o trabalho realizado
Durante esse período, vai ter um adicional de 20%. E a hora não terá 60 minutos. A hora terá 52 minutos e 30 segundos. Perfeito, pessoal? Bom, muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre horas extras. Bom, as horas extras. O que são as horas extras, né? As horas extras é todo aquele período de trabalho que extrapola o limite legal ou acordado, né? Acordado através de uma negociação entre o próprio empregado e o empregador, ou ainda uma negociação através do sindicato, né? Como eu expliquei para vocês, né? Pode ser um acordo, né? Um acordo coletivo de trabalho, pode ser uma convenção coletiva de trabalho, né? No acordo tem lá uma negociação entre uma empresa e um sindicato dos empregados, né? Já numa convenção coletiva, o que? É um acordo entre, né? Uma negociação entre um sindicato dos empregados e um sindicato patronal. Bom, vamos lá. Disso resulta o quê? Resulta o acordo coletivo, resulta a convenção coletiva. Bom, horas extras, né? Então é todo aquele período que vai extrapolar a jornada legal, né? A jornada prevista na lei, ou a jornada prevista em normas coletivas, né? Em instrumentos normativos, coletivos, convencionados. Bom, como eu disse para vocês, né? A regra qual é? É uma jornada de trabalho de 8 horas dia, 44 horas semana. Muito bem. Tudo que extrapolar essa jornada, né, de 8 horas é considerado como hora extra. Então a CLT, né, ela prevê a possibilidade de realização de 2 horas extras por dia, né? A regra, né, é essa. Então, como eu disse para vocês, né, o direito do trabalho regula todas as relações e dispõe que a jornada de trabalho vai ser de 8 horas ou 44 horas semanais, né? Tudo que extrapolar é hora extra. Então, trabalhei 9 horas por dia, num dia. Se eu trabalhei essas 9 horas, eu tenho 1 hora extra. E essa 1 hora extra vai ter o mesmo valor da hora normal? Não. Essa hora extra tem um adicional. E o adicional mínimo vai ser de 50%. Pode ser um adicional maior? Pode, né? Desde que haja acordo nesse sentido, né? Eu posso ter um adicional de 60%, de 70%, de 80%. Posso, né? Pode estar previsto no meu contrato de trabalho, pode estar previsto no acordo coletivo, pode estar previsto na convenção coletiva, sem problema nenhum. O que não pode é ter um adicional abaixo de 50%. Né? Esse adicional de 50% em dias normais de trabalho. Agora, se a hora extra for realizada em domingo ou feriado, o adicional ele vai ser de no mínimo 100%. Superior. Dias normais, 50%. Dias feriados ou domingo, o adicional vai ser de 100%. No mínimo, pode ser de 120, 130, pode, desde que haja previsão nesse sentido. Perfeito, pessoal? Tudo bem, pessoal, nós estamos aqui falando, né, da jornada de trabalho, né, de jornadas diferenciadas, né, escalas diferenciadas. Mas e como controlar, né? Como controlar a jornada de trabalho do empregado, né? A gente tem que sempre, como eu disse para vocês, analisar tudo sob diversas perspectivas, né? Sob a perspectiva do empregado, ele quer, claro, trabalhar a sua jornada de trabalho estabelecida em contrato e receber a mais pelas horas extras, né? O adicional noturno, como eu disse, né? E sob a perspectiva do empregador, né? O empregador ele também quer ter o controle de quanto o empregado está trabalhando, né? E como que isso é feito? Né? Isso é feito através dos controles de jornada. Antigamente se falava em cartão de ponto, né? Então tinha lá um formuláriozinho, né? Cada empregado tinha o seu, preenchido com o seu nome, com os seus dados. Então quando ele chegava na empresa, ele pegava aquele papel, colocava numa máquina e chancelava, né? Uma espécie de um carimbo, registrava naquele cartão de ponto o horário que ele entrou. E na hora do almoço ele fazia a mesma coisa, pegava aquele cartão de ponto, colocava na máquina e registrava novamente. Quando voltava do almoço, fazia a mesma coisa. E quando ia embora, mesma coisa. Então naquele cartão de ponto ficava um chancelado horário de entrada, saída para almoço, retorno de almoço
e saída, término da jornada, né? Essa era a forma que era feito. Antes disso ainda era feito de uma forma manual, né? Se escrevia ali, né? E aí, é claro, o direito do trabalho vem buscando aprimorar esse registro, né? De uma forma que se dificulte falsificação. É claro que é impossível se evitar, mas o direito do trabalho busca aí criar mecanismos para dificultar. Bom, com as novas tecnologias, né, diversas outras maneiras foram surgindo, né? Hoje em dia, a possibilidade de colocar lá digital, né? Em algumas situações até reconhecimento da íris, reconhecimento facial, diversas formas, né? O empregador ele possui então diversos instrumentos para realizar esse controle e há a necessidade de ser feito esse controle, né? Porque o ônus de provar, né, na hipótese de uma ação trabalhista, quem tem que provar qual foi a jornada de trabalho do empregado acaba sendo o empregador, né? Claro que dentro de um limite de empregado, né? A lei estabelece. Então há sim a necessidade de ser feito esse controle. Bom, houve uma mudança, né, na legislação trabalhista também recentemente. Assim, na verdade não é tão recente assim, né? Mas enfim. Bom, houve uma mudança, né? Se a gente levar em consideração que a nossa CLT de 1943, né, a gente tem uma mudança em 2017, 2018 até, né, 2019, algo recente, né? Questão de compensação de horas, né? E o que é isso, né? É você trabalhar mais em um dia e menos no outro, né? É uma forma aí de se evitar o pagamento de hora extra e, né, impossibilitar que o empregado trabalhe mais e também não receba. Então, seria uma forma de compensação de horas, né? É o famoso banco de horas. Antigamente, então, era necessário que as regras desse banco de horas fossem estabelecidas através de acordo coletivo ou convenção. Hoje já não é mais. Hoje o próprio empregado pode negociar isso com o empregador. E se estabelece então as regras, né? A regra do jogo. Então eu trabalho, por exemplo, 9 horas da segunda, para que na terça eu trabalhe 7, né? Eu trabalho, de repente, né, 2 horas a mais na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta eu não trabalho. Então vejam, né, o banco de horas ele possibilita que seja feito isso, né? A compensação de um trabalho a mais em um dia com a dedução dessas horas, desse período, no outro dia. E a CLT ela vai estabelecendo algumas regras para que isso aconteça e outras regras são estabelecidas através daquilo que é acordado entre o empregado e o empregador. Pessoal, ainda falando, né, sobre as jornadas de trabalho especiais, né, jornadas especiais de trabalho, né, eu mencionei aqui, né, comentei com vocês a questão da jornada 12 por 36, né, mas também existem outras, né, existem as jornadas parciais, né, então são jornadas inferiores àquela de 44 horas semanais. Então a gente tem previsto na CLT uma jornada de 26 horas por semana, sendo possível o elastecimento, sendo possível a realização de 6 horas extras durante a semana. Então a pessoa teria que trabalhar 26 horas durante a semana, né, podendo ser realizado excepcionalmente 6 horas extras. Então essa é a jornada parcial de 26 horas. Nós temos também a jornada parcial de 30 horas semana. Então a pessoa ela pode trabalhar 30 horas na semana. Então 6 horas por dia, né? 6 na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, totalizou 30 horas. Nessa hipótese é vedada a realização de horas extras. Perfeito? E nós temos ainda outra jornada, né, especial, que é a semana espanhola, né? A semana espanhola, como que ela funciona? Numa semana eu trabalho 40 horas e na semana seguinte eu trabalho 48 horas. Se a gente somar, vão dar as 88 horas, que dividido por 2 semanas, 44 horas numa semana, 44 na outra. Então eu trabalho
8 horas. Vamos lá, 8 horas de segunda a sexta, folga no sábado. Depois na semana seguinte eu trabalho 8 horas de segunda a sábado. Perfeito, pessoal? Essas então são algumas das jornadas especiais. Pessoal, na semana passada nós falamos sobre nós fizemos aquela atividade, foi a primeira semana do ensino à distância, nós não tivemos aula, nós acabamos preparando aquela atividade, né, atinente aí relacionada à questão da CTPS, a carteira profissional, né, questão da admissão do empregado. Então eu queria tecer alguns comentários sobre isso, né, sobre essa matéria da semana passada. Bom, né, para que vocês não tenham nenhum prejuízo com relação ao conteúdo. Quando se inicia um contrato de trabalho, né, um empregado ele vai lá, participa de uma entrevista, participa de um processo seletivo, foi aprovado e agora ele vai ser contratado. Legal? Muito bem. Então a gente tem que pensar, né, primeira coisa, né, qual que é a forma, né, qual que é a natureza da contratação. Existem diversas formas, né? A pessoa ela pode ser contratada, né, como um estagiário, como um aprendiz, como um trabalhador eventual, né, pode ser um trabalho doméstico, pode ser um empregado. Quem é o empregado, pessoal? O empregado é aquele que mantém uma relação de emprego, né? E nessa relação de emprego, ela é protegida pela CLT. Então a CLT, ela não vai proteger todas as relações de trabalho. Existem diversas relações de trabalho. E a CLT, ela não alcança todas as relações de trabalho. Por exemplo, o funcionário público, né, o funcionário público concursado, né, existe uma lei, né, depende, claro, do tipo de funcionário, mas vamos pegar um funcionário público federal, né, um que trabalhe em um tribunal, né, que trabalhe, um delegado, né, que trabalhe na Receita Federal. A ele é uma relação de trabalho, a ele se aplica o que? A CLT? Não, há uma lei específica que regula aquela relação de trabalho, né? Mas, para aquelas pessoas que são empregados, a essas pessoas se aplica o que? A CLT, né? Essa norma CLT, né, são diversos artigos que incidem sobre essa relação. E dentro da CLT, há previsão de que o empregado, quando contratado, há necessidade do registro, né, as anotações sejam realizadas na carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho, o que é a carteira de trabalho? A carteira de trabalho, né, CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, é um documento, né, assim como o RG, assim como o CPF, né, assim como uma Carteira Nacional de Habilitação, é um documento utilizado para que sejam feitas anotações, sejam feitos registros relacionados às relações de trabalho, relacionados às questões previdenciárias. Então, na CTPS vai ser anotado a data de admissão daquele empregado, o nome da empresa, os dados da empresa, o salário daquela pessoa e todas as modificações que ocorrerem no decorrer do contrato de trabalho, né? Antigamente, essa CTPS era um livro, né? Era um livrinho, um livretinho de papel, onde todas as anotações eram realizadas. Hoje em dia, né, com as novas tecnologias, isso mudou. Hoje em dia nós temos aí, assim como a CNH virtual, digital, nós temos também uma CTPS digital, né? Então, a gente baixa um aplicativo, né? Há toda uma formalização daquele documento, e todos os registros eles passam a ser realizados de uma forma eletrônica, né? Tanto o empregador tem acesso para realizar todos os registros, como o empregado também tem acesso a essa CTPS digital. Perfeito? Bom, e o valor das anotações, né? As anotações que estão naquela CTPS, elas são importantes? Claro que são importantes, né? Em especial a data de admissão, em especial o valor do salário, né? Pode ser um salário mensal, pode ser um salário por hora, né? Mas essas informações são importantes. Agora, o que é mais importante? Saber que aquelas anotações que estão na CTPS, elas podem ser falsas.
E aí, então, cabe, no caso, né, um advogado, é claro, questionar aquelas anotações. E aí dizer, bom, olha, na CTPS está escrito aqui que o empregado ganha R$ 1.000. Só que na verdade ele não ganha R$ 1.000, ele ganhava R$ 3.000. R$ 1.000 era por dentro, né, era anotado, e mais R$ 2.000 por fora. Por que é que alguns empregadores fazem isso? Porque as demais verbas trabalhistas, né, férias, 13º, hora extra, FGTS, acabam incidindo só sobre os R$ 1.000. E aqueles R$ 2.000 que são pagos por fora, sobre eles não incidiria. Então o advogado vai entrar com uma ação para buscar o reconhecimento de que o valor do salário não é de 1.000, mas sim de 3.000. Então, bom, as anotações da CTPS são importantes, mas possibilitam a demonstração de que são falsas. Perfeito, pessoal? Muito bem, pessoal. Esse é o conteúdo, né, que eu queria trazer para vocês. Peço para que vocês acompanhem pelo livro, né? Como eu disse para vocês, né, o livro do Amaury Mascaro, Nascimento, é um livro excelente, né? Iniciação ao Direito do Trabalho, é o livro que está previsto aí no nosso plano de aula, né? No nosso programa, é a bibliografia recomendada. Sugiro que vocês acompanhem, leiam o livro e, pessoal, vamos seguir em frente, vamos continuar estudando, vamos enfrentar essa quarentena por mais alguns dias e acho que dias melhores virão. Um forte abraço, pessoal.